Então, nós estamos hoje com a segunda parte do módulo de 23. Lacan, módulo 23. Lacan. Está sendo gravado para que a gente possa posteriormente enviar também para os outros colegas que não estão presentes hoje. Só ajeitando aqui também como é que fica a imagem. Aqui fica melhor, pronto, já estou te vendo e nós vamos em frente. Voltando. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida da aula de ontem? Olha, etapa do espelho, se você puder falar um pouquinho sobre etapa do espelho, a impressão que me passou de etapa do espelho é aquela imagem que a mãe transmite ao filho, que ele introjeta essa imagem e faz acontecer em sua existência. Eu Tá. queria que você falasse uma coisa a respeito, por favor. Nós vamos abordar daqui a pouquinho também novamente essa Então tá parte do ótimo. espelho, tá? Beleza. Mais alguma? Obrigado. A do espelho, então, eu tinha alguma coisa. Tá. E aqueles termos, fora oclusão e forclusão, também são temas, se você puder falar mais uma Também nós coisinha. vamos fazer uma nova abordagem dele Então, tá aqui. com tudo. Beleza. É Obrigado. normal, porque tudo coisa nova é como se a gente estivesse aprendendo japonês, né? Em braille. Em braille. Legal. Então, quando se fala, que nós falamos nessa outra, na aula passada, falamos que teve o discurso de Roma. O que é o discurso de Roma? É que Lacan ele fez uma apresentação no Congresso de Roma, Álvaro, em 1953, sobre função e campo da fala e da linguagem na psicanálise, ficando este conhecido, portanto, como o discurso de Roma. Nessa ocasião, ele expôs os principais elementos do seu sistema de pensamento, provenientes da linguística estrutural, base que eu estou sempre trabalhando com os nossos alunos, nossos colegas, e influências diversas oriundas da filosofia e das ciências. No discurso de Roma, vários conceitos foram elaborados, como sujeito, Freud também usa o sujeito, imaginário, Freud também usa imaginário, simbólico, o real, o significante, aí nós temos a semiologia, aos quais, com o evoluir de sua obra, acresceu com novas formulações clínicas e lógicos matemáticas, como foclusão, nome do pai, outro e outro, matema, Nobo Romeu e sexuação. Aí está uma imagem do que é um Nobo Romeu. Então, vamos entender o que é isso. O Nobo Romeu é utilizado na teoria psicanalítica proposta por Lacan para se referir a uma estrutura composta por 3 anéis. Então, o imaginário dele é muito rico, correspondendo ao elo dos 3 registros existentes de todos os sujeitos falantes. Esses são o registro do real, o registro do imaginário e o registro simbólico. O nó desses registros é essencial para que o sujeito tenha uma realidade consistente e nele mantenha um discurso e um vínculo social com os outros que o cercam. É meio parecido com a estrutura de ego e superego, né? Já entre 1972 e 73, ele utilizou uma tema. Ele usou um símbolo S, tipo cifrão, para explicar o tema de Spaltung, de Freud, como sendo uma característica da subjetividade, na qual o sujeito está alienado em si por uma cisão irredutível, incurável, dividido. Ao invés de pronunciar a expressão, o sujeito que recorre da cadeia de significantes e preferível usar uma álgebra lacaniana. Então, o Lacan inventou de fazer uma álgebra sobre essa estrutura do ser humano. A relação conhecida na psicanálise lacaniana, S1 está para S2,
corresponde a uma forma gráfica que tem como finalidade diminuir a cadeia de significante. É interessante que constitui, afinal, diminuir a cadeia de significantes. Porque ainda na fala inicial dele, você pode ter certeza do que você falou, mas você não tem certeza do que ele escutou. Então, ele está dizendo exatamente disso aqui. Diminuir a cadeia de significante para que o entendimento seja real. O matema, SA, equivale à expressão castração, materna ou significante da falta do outro. Ora, matema de castração materna é quando a criancinha ela tem que deixar o colo da mãe. Já em 1972, ainda 73, o Lacan privilegiou os modelos e símbolos gráficos em que introduziu uma álgebra, o conceito de matema, depois recorreu à topografia com a intenção de explicar o registro psíquico real. Ele estava sempre procurando fazer alguma coisa que o diferenciasse de Freud, que, por sinal, ele era muito narcísico. No seminário dele, em 1969, em O Avesso da Psicanálise, Lacan construiu a teoria dos 4 discursos, discriminando os discursos do mestre, o universitário, do histérico e psicanalítico. Estes são considerados pelos lacanianos como um dos instrumentos mais ativos para a psicanálise. Se interessa pelo que produz o sujeito, ao mesmo tempo que também ele produz a ordem social na qual se inscreve. O duplo, Lacan, na etapa do espelho, descreveu a criança vista por ela mesma no espelho, confundindo-a com a mãe. Enquanto não está solucionada a fase de diferenciação, o sujeito sente-se espelhado no outro. Entendeu o que você está fazendo a sua pergunta? Perfeito, Antônio. Perfeito. Opa, se passar do candidato em formação analítica para a escola e praticar a clínica de formação autônoma, tornou-se um impasse. Espelho é igual. Espelho físico e função especular na mais precoce etapa da evolutiva. O Freud mencionou o jogo do espelho, o jogo do carretel, que era aquele ioiô, lembra que nós tivemos isso em aula? Sim, sim. Fazer desaparecer e voltar, com a expressão de alegria ou não. Criança. E também o Winnicott usa algo parecido, quando ele faz o jogo com os copinhos e as pedrinhas, para a criança identificar. Então, é um copiando o outro. Correto? E além do princípio do prazer, chamou de jogo do espelho, e que consistia em que ele havia encontrado um modo de fazer desaparecer a si próprio. Descobriu seu reflexo no espelho do corpo inteiro, que não chegava inteiramente ao chão, de maneira que, se agachando, podia fazer a sua imagem no espelho e ir embora. Assim a criança faz, cadê? Ele saiu da frente e a imagem sumiu. Em 1976, Lacan, na etapa do espelho, afirma que, a partir dos 6 meses, a criança começa a conquistar a imagem da totalidade do seu corpo. Até então despedaçada, porque a criança ainda faz parte do corpo da mãe. Ela não faz essa diferença. E essa etapa do espelho vai dos 6 meses aos 18 meses. Processando, assim, três fases fundamentais. Na primeira fase, o reflexo no espelho, como se fosse de outro ser real, do qual procura se aproximar ou se apoderar. É como você colocar um cachorro na frente do espelho. Ele poderá ficar latindo para ele mesmo.
Na segunda fase, percebe-se que o outro do espelho não é um ser real, que não passa de uma imagem. Por isso, não mais o procura no espelho. Então, é quando ele aprende a fazer desaparecer do espelho. É quando ele agacha para sair da frente do espelho e olha para o espelho, não tem. Aí, quando ele volta, ele vê que voltou a imagem. Na terceira fase, a criança sabe que o que reflete no espelho é a imagem dela própria, porque ele passa a ter consciência disso. Nesta fase, ele gosta de brincar no espelho com seu próprio corpo. Ele brinca fazendo mímicas, movimento com as mãos. É um júbilo para eles. Para Lacan, o espelho é uma metáfora do vínculo entre a mãe e o filho, que progride desde a dimensão visual e imaginária, que permite a ilusão de completude onipotente, desde a primeira fase até a dimensão simbólica, coincidente com a linguagem verbal. Winnicott diz: o bebê, ao olhar para os olhos da mãe, ele vê a si mesmo. Quando olho, sou visto, logo existo. Posso agora me permitir olhar e ver. E Freud diz que a criança, ela se agarra no peito da mãe e ela está olhando para o rosto da mãe. E mesmo quando ela termina de mamar, ela quer ficar agarrada ao corpo da mãe, porque para ela é uma coisa só. Então, aqui os dois estão dizendo a mesma coisa que Freud, não é isso? O falo, para Lacan, tem uma significação de natureza simbólica, ou seja, de poder. Aí nós temos vários símbolos de poder. Olha que interessante. A torre de uma igreja, símbolo de poder, é o falo. O falo é representado pelo pênis. E assim, todas as outras torres que aí aparecem é símbolo do poder. Portanto, é o falo que é diferente de pênis. Pênis é um órgão anatômico masculino. O falo, significado de natureza simbólica, poder. Então, existe a mulher fálica, porque também ela tem a força do poder. Falo em Lacan, usado exaustivamente na teoria. E nós usamos também na teoria freudiana, principalmente para falar da fase fálica. A falta e a perda são distinguidas por Lacan. A falta constituiria a fundadora do desejo subjetivo, porquanto você pode desejar aquilo que falta. É óbvio, porque aquilo que não falta, a gente não deseja. A perda é um conceito ligado à noção de que ela faz vacilar o desejo. Aí sim, se você está perdendo algo que você tem, aí faz vacilar o desejo, porque você passa a desejar novamente aquilo que provavelmente você está perdendo. Pois isso dá ao sujeito o sentimento de que o objeto perdido é justamente o que verdadeiramente desejava. Ou seja, ele dá um caráter de presença ao objeto perdido. É quando um casal entra em conflito, aí resolvem se separar, e no momento em que se separam, eles sentem uma perda muito grande e entram em desespero, porque vai ter a falta. Dessa forma, tal como ocorre nos estados melancólicos, o sujeito preenche seu vazio com o objeto faltante e assim obtura sua função de desejar. Ele substitui o objeto faltante por um desejo. Assim, o sujeito deixa de brigar por um desejo de vir a ser e entra no estado psíquico que Lacan chama de desser. Não está inventando a pólvora, está só criando novos termos. O gozo em Lacan, ele conferiu importante significação psicanalítica ao termo do gozo.
diferenciando-o de prazer. O prazer, baixas tensões psíquicas, ao mais baixo nível possível, e de demanda. A demanda está mais próxima do prazer. Lacan, então, ele se inspira na constatação freudiana de que o bebê, mesmo depois de ser amamentado e saciar a sua necessidade orgânica, demora-se ao seio da mãe com movimento de sucção, motivado pela sensação de gratificação erógena. Ora, Lacan foi aprender com Freud, porque o Freud disse isso mesmo, quando ele fala da sexualidade do bebê. Para Lacan, que o outro, a mãe ou o substituto para o bebê, é quem confere um sentido à necessidade orgânica do bebê, de modo a ficar numa relação de comunicação onde é remetido ao discurso do outro. Aí Lacan fala do imaginário, registro do imaginário. Formado pelo substantivo imagem, que é derivado do étimo latino imago, o adjetivo imaginário é empregado em psicanálise para designar aquilo que pode ser representado em pensamento, independente da realidade. E quantos sentimentos que as pessoas têm por causa do imaginário? Conflito entre casais por causa do imaginário. Ela imagina que ele vai tomar uma providência para agradá-la. Ele quer agradar, mas ele não conseguiu atingir o que ela estava imaginando que ele fosse fazer para ela. Aí, quando ela chega, ele não faz aquilo que ela imaginou e gerou uma expectativa, ele faz outra coisa totalmente diferente, eles começam a brigar. Ela se frustra por algo que ela construiu no imaginário dela. Ou ele construiu no imaginário dele. Então, esse termo imaginário, popularizado por Lacan, a partir do seu trabalho, o estado do espelho como formador da função do eu, ficou bem claro para você agora, esse estado do espelho como formador do eu? Claro, bastante. Assim conceitua a noção de imaginário como correlato da etapa do espelho, que se caracteriza pela relação dual, dualidade, com a imagem da mãe e seu semelhante. A passagem do especular para o imaginário ocorre a partir do ego da criança, que, em virtude da pré-maturação biológica, se constitui, a partir da imagem do semelhante, como espelho que reflete a imagem da mãe. Já no incesto, Lacan, seguindo os passos da antropologia, de Léo Strauss, contesta a origem do incesto pela demanda apenas pulsional, comprovado, mas que também funda na cultura, na qual é estruturada pela linguagem. Então, o incesto ocorre por uma demanda pulsional naquele momento. Mas, portanto, o incesto não se restringe só, ou sempre, a graus reais de parentesco, mas também a relação social que atribui a certas pessoas a representação de pai, de mãe, irmãos, mãe, filho, assim por diante. Enfatiza Lacan que uma criança só pode ter acesso ao registro do simbólico se funcionou o registro simbólico. Isso acontece somente se funcionou exitosamente a lei do pai, no que se refere a agir como uma cunha interditora para desfazer a dia de mãe e filho. Já para Lacan, ao invés do sentimento inerente à condição humana, embora não inata, mas ela é precoce. Isso ocorre nas criancinhas brincando, passa a ter inveja do que a outra tem. O paraíso simbiótico em que vive o bebê, e que aos poucos vai se desfazendo, permite que suas necessidades e dependência das pessoas no ambiente real exterior. Ora, se ele está numa simbiose consolidada com a mãe,
mas ao pouco aquilo vai se desfazendo, porque ele precisa adquirir a sua autonomia como ser humano. Então, vai surgindo necessidade e dependência das pessoas no ambiente real exterior. Ele começa a se relacionar com os demais. Quando a gente faz essa abordagem aqui, eu gosto de fazer um comentário. Há famílias aí, tem um casal, tem um filho, uma filha. Primeiro aniversário. Aí querem fazer uma festa de aniversário. Algumas vezes esse casal não tem posses, dinheiro disponível para fazer uma festa de aniversário. Mas aí a família vem, não, mas é o primeiro ano, tem que tirar foto com todo mundo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente ajuda. Aí acaba se endividando, usando cartão de crédito e fazendo uma baita de uma festa, onde a criança ainda não está no nível de separação da mãe. A criança não é feliz com a festa. A festa é realizada, então, pelo lado egóico, narcísico dos humanos, dos adultos. E a criança sofre. O narcisismo original favorece as perspectivas de injúrias e feridas narcísicas. Aí, aquela sogra, avó, que tem a netinha que vai fazer um ano, não, mas tem que fazer a festa, porque olha, eu fiz aqui a sua festa de primeiro ano, tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo. Só que isso que ela estava falando, que fez a festa de primeiro ano daquela pessoa, mas o pai não estava presente, porque quando ela ficou grávida, o pai foi embora. Então, o primeiro ano ele não estava junto. Então, para quem que era aquela festa? A festa era para a mãe narcísica, que queria mostrar aos outros que ela podia muito bem viver sem o pai. Há um ano depois, ele volta e passa a viver juntos. E a lembrança ficou registrada ali. Ora, uma festa de aniversário do primeiro ano com um casal e com seu filho, quer registrar? Registra sim. Uma foto dos dois ali em carinho, com amor, com aquela criança, respeitando a criança que ainda não está preparada para conviver com aquele monte de gente. Geralmente a criança fica muito agitada, ela chora, ficam pedindo para ela fazer coisas que ela não quer fazer. Tem pessoas que ela nem reconhece, não sabe o que elas são, o que representa. Aquele barulho, aquele monte de gente. Aí se torna motivo para que os parentes vão lá para saborear salgadinho, para encher a cara de cerveja e faz toda aquela zoeira. Então a festa não é da criança. A criança não bebe, não come salgadinho, não come doce. A festa é para os adultos. Mas aí fica com inveja, porque o outro fez. Mas relocando inversamente, a inveja pode originar uma defesa de regressão em nível funcional, para que o ego ideal do sujeito não sinta a separação de suas diferenças do outro. A criança começa a desenvolver o processo da linguagem. A linguagem é um veículo de comunicação em diferentes formas e estilos, que é estudada por diferentes autores e fundamental no relacionamento do ser humano. Seja a linguagem falada, a linguagem escrita, auditiva e assim por diante. A linguagem de sinais. Em O Inconsciente, 1915, Freud postula que o ego representa as sensações que estimulam a criança. Representação, coisa. E representação, palavra. A primeira representação refere ao inconsciente, enquanto que a segunda dá acesso ao pré-consciente, sob a forma de palavras simbolizadoras, símbolo igual ao abstrato e simbolização igual ao concreto.
Mas esse pré-consciente, ele precisa ter tido alguma informação para ele saber o que ele filtra, para poder passar essa informação. Aí Lacan criou uma tema para designar um conjunto de escritas de aspecto algébrico. Isso em 1971, ele criou esse termo matema com a finalidade de explicar conceitos-chave da teoria psicanalítica em termos estruturais, que transcendem o emprego de palavras comumente usadas. Bastante interessante essa ligação dele com a matemática, com a álgebra. Mas difícil de entender, porque não é qualquer um que entende isso aí. Assim, matema se constitui a escrita do que não pode ser dito, mas do que pode ser transmitido, e não pertence ao campo da matemática. O termo grego matema, que quer dizer conhecimento, matemas, metáfora, metonímia, estado do espelho, desejo, outra forma de situação. O conceito de metonímia adquire grande importância na prática analítica, isso nós utilizamos, considerando a expressiva frequência com que muitos dos pacientes tomam uma parte do todo como se fosse uma totalidade. É interessante que é mais comum as pessoas falarem assim: ah, eu uso isso, mas todo mundo está usando também. Pronto. Metonímia. Adquiriu uma importância assim na prática da fala dele, representativa. É uma figura de linguagem, todo mundo está usando. Lá em casa, todo mundo faz. É comum escutar esta fala. Aí podemos perguntar, mas quem é todo mundo? Para esclarecendo o que é que ele está querendo falar. Aí em Freud. As pessoas costumam generalizar. Por causa de um policial que cometeu um desatino, e aí estão nas manchetes dos jornais, aí eles dizem assim, policial é bandido, policial não presta. Mas quando se vê em apuro sendo atacada por um bandido, aí grita, socorro, polícia, me ajuda! É incoerente, né? Então, isso podendo ser ele próprio, um outro, ou um acontecimento, podemos dizer que uma nota baixa de um aluno poderá significar para o sujeito que o aluno é um fracassado ou um burro, aquele que não aprende. E o pior é que quando acontece isso, a gente não sabe por que motivo que a criança teve uma nota baixa. O pior é quando a professora fala que ele é um burro, e quando chama os pais para falar que ele é um burro, os pais também chamam a criança de burro. E ela cresce estigmatizada, que ela é burra, que ela é inteligente. Aí começa a ter a dificuldade de aprender. Isso traz na vida adulta pânico diante de provas. Quer fazer um concurso, não consegue, porque ele acha que ele é burro. Isso está gravado lá da terra infância. Então, considerando a demanda, pode ficar mais compreensível quando uma criança que troca vários objetos de forma insaciável, como balas, brinquedos, doces, porque o desejo essencial é de amor, de atenção, de carinho. Está metonimicamente deslocado em diversos fragmentos contíguos que conservam o mesmo significado, mas que emergem da linguagem de forma aparentemente diferente. Ela precisa da atenção, ela precisa do carinho de quem está com ela. Lacan enfatizou que o investimento da mãe antecipa o sujeito que está por se constituir através do olhar relacionado ao filho. Isto vai levar ao lado narcísico, é o investimento dos pais no seu bebê, envolvendo o corpo e o eu, na fase do espelho. Constitui a imagem da criança como
um eu ideal, depositário dos sonhos mais antigos e expectativas de seus pais. Aí, por meio desse investimento externo sobre o psiquismo, vai se instaurando um estado precoce que a criança investe a libido em si mesma. Então, a gente vê o tão comum que é os pais têm uma menina, vestem uma menina como uma princesa e vestem o menino como um príncipe. Então, a libido dele vai ficando sobre ele, porque todos vão ficar falando assim, mas é muito bonitinho, que gracinha, ele é lindo. Está elogiando o quê? A veste, a personalidade que estão querendo colocar nele que ele ainda não tem. Em psicanálise, o termo necessidade alude à demanda pulsional que visa satisfazer o mínimo necessário para manter a sobrevivência física e psíquica. Implica, portanto, indispensável tipo de vínculo com outra pessoa. Aí Lacan diferencia a necessidade do outro indispensável ao vínculo. Desejo, necessidade satisfeita. Plus de gozo e prazer que o sujeito quer voltar a experimentar. Demanda. A satisfação dos desejos é insaciável. Período desesperado por reconhecimento e amor, como forma de preencher uma antiga e profunda cratera de origem narcísica. Eu coloquei no slide para vocês verificarem já o que fez Maslow, a pirâmide de Maslow, onde ele fala necessidades primárias. É a base da pirâmide do ser humano. Necessidade primária fisiológica. Logo em seguida, de segurança. À medida que vai se desenvolvendo, a necessidade de envolvimento social. E à medida que ele vai criando a sua cultura, ele vai se desenvolvendo como adulto, ele precisa da sua autoestima. E à medida que ele vai para a sua autoestima, ele precisa de realizações, que são consideradas necessidades secundárias. Sim, são secundárias na fase do desenvolvimento, mas quando o adulto ele busca realmente estar bem com ele mesmo, ele tem que estar lá na necessidade da estima, não só da questão da sobrevivência. Ele tem que estar acima das suas necessidades sociais. No processo de negação, que pode ser entendido como um processo pelo qual o sujeito, inconscientemente, não quer tomar conhecimento de algum desejo, de pensamento, fantasia ou sentimento, ele tem medo. Esse fenômeno pode ser utilizado pelo ego de formas distintas e para finalidades específicas. Ele fica como que espreitando através de uma persiana para ver o mundo lá fora. Tem medo daquele mundo. Aí Lacan introduz o termo foraclusão, também traduzido por foclusão, designando a rejeição ou repúdio. É um termo em que o autor adota para designar uma negação extensiva à realidade exterior. Quer negar que aquele mundo lá de fora não existe. Onde o sujeito a substitui pela criação de outra realidade. Quando nós vamos lá no mito da caverna de Platão, em que aquele jovem sai e vai descobrir o mundo lá fora, quando ele volta para mostrar para os outros negam que este mundo existe. Como exemplo, temos a gratificação alucinatória do seio, quando a criança substitui o seio da mãe pelo polegar, passa a chupar o dedo. Esse tipo de negação mais extremada é mais típica de pacientes psicóticos, mais extremada já quando está adulto. Aí Lacan criou o termo nome do pai ou lei do pai. Essa expressão introduzida em 1953 para designar o significante da função paterna. Demonstrou que o Édipo freudiano podia ser pensado como uma passagem da natureza da cultura. Nessa perspectiva,
O pai exerce uma função essencialmente simbólica, ou seja, ele nomeia, ele dá o seu nome, e através desse ato, encarna a lei, daí o nome do pai, também conhecido como a lei do pai, essencialmente pela linguagem, a qual estabelece uma ponte com a cultura. Definiu essa função com o nome de função do pai, depois, função do pai simbólico, e mais tarde, metáfora paterna. E, finalmente, a partir do estudo do caso Schreber, definiu como nome do pai. Objeto A, o pequeno a, em Lacan, lá de 1960, designa o objeto desejado pelo sujeito virtualmente, sempre a mãe, desde pequenininho, que se furta de pertencer totalmente, porque ele vai se separando do corpo da mãe. De modo que esse objeto, tal como é desejado no plano imaginário, não existe no mundo da realidade, porque ele passa a ter noção de uma outra realidade à medida que vai crescendo. Esse objeto, não sendo representável, só pode ser identificado sob forma de fragmentos parciais do corpo. Seio, objeto de sucção, fezes, objeto de excreção, voz e olhar, objeto do próprio desejo. Pai, lei do nome do pai, 1953. Função introduzida através da linguagem do pai, tanto concreto como simbólico. Transmite ao filho os valores socioculturais nos quais eles estão inscritos. É quando começa a se formar, então, o superego. Os valores que vão acompanhar essa criança até para a sua vida adulta. As adequadas frustrações impostas pela função paterna. Não, isso não pode. Hoje você não pode fazer isso. Hoje você tem que estudar. Você não pode ver, você não pode ficar vendo televisão. Colocando limites sobre o que a criança pode fazer, reconhecimento das limitações e aceitação das diferenças, normas e leis que promove a necessária, embora dolorosa, passagem do princípio do prazer para o princípio da realidade de Freud, ou o registro do real e imaginário para o simbólico, como fala Lacan. No real, termo cunhado por Lacan, inspirado em conceitos de filosofia, e introduzido por ele em 1953, real é aquilo que é possível de ser completamente simbolizado na palavra ou na escrita. O real só pode ser definido em relação ao simbólico e ao imaginário, com os quais formam a estrutura. Para Lacan, aquilo que não veio à luz no simbólico reaparece no real. Assim liga o fenômeno das alucinações e das ideias delirantes dos psicóticos e sua concepção do real, na medida em que esse está presente desde o início da vida, nem que seja através das percepções primordiais, e é pelos significantes que forem fora concluídos, recusados pelo registro simbólico. Lacan entendeu que Freud indefiniu e limitou a sexualidade. Ele criou e introduziu o conceito de sexuação, designando que, além da sexualidade biológica, procure enfocar a forma como são reconhecidos e diferenciados os dois sexos pelo inconsciente, especialmente no que diz respeito ao complexo de castração, a sexualidade da mulher, a diferença entre o sexo e a importância da noção de fala. Interessante que a gente pode observar nas imagens registradas da evolução do ser humano, desde a mitologia grega, aí quando passa também pela história da Bíblia de Adão e Eva, o Adão aparece com o pinto de fora, mas a mulher não aparece com a vagina exposta. Ela tem uma folha de parreira tampando. Como é que a criança vai entender um negócio desse, não? Para Lacan, superando o falicismo freudiano,
O falo não representa o pênis, mas pelas suas propriedades, enquanto sexual genital, pode representar a forma pela qual é ordenado o desejo a partir da castração, tentando propor um entendimento lógico às suas ideias, enunciou o que determina como fórmula de sexuação. Tá certo, ele inventou um punhado de termos novos para dizer o que Freud já dizia. Já o linguista Fernando Saussure, 1857-1913, olha, bastante tempo, em o seu curso geral, divide o signo linguístico em duas partes. Era um linguista fantástico. Significante. A imagem acústica de um conceito. Aquilo que é significante para um não é o mesmo significante para o outro. Significado, conceito em si, imagem, palavra e escrita. Portanto, uma imagem não tem o mesmo significante para uma pessoa e tem outro significante para outra pessoa. Lacan construiu o estruturalismo da linguagem, expressão que se refere às relações estabelecidas entre a estrutura da linguística e a social, sistema de comunicação recíproca. Ele declara: o ser humano está inserido em um universo de linguagem. Nada de novo, né? O ser humano tem um universo da linguagem desde quando vivia nas cavernas, porque lá estão as imagens rupestres se comunicando, numa linguagem daquela época. A linguagem determina o sentido e gera as estruturas da mente. O inconsciente não é uma coisa, nem um lugar. Ao mesmo tempo em que a linguagem é estruturante do inconsciente, o inconsciente é estruturado como linguagem. Significantes. Veja quantos significantes que nós temos nessa imagem. Amor, portas, músicas, rebeldia, querer. E assim vai. Uma confusão. Desde que nasce, o sujeito passa a formar parte de uma cadeia de significantes, e que ele não entende esses significantes, na qual deverá se estruturar, sendo justamente o inconsciente essa cadeia articulada. Pelo fenômeno psíquico do deslocamento, os diversos significantes vão se interconectando. A palavra amor, ela passa a ter significantes diferentes. Um homem diz para a mulher: você é meu amor. Mas ele diz para a filha dele: você é meu amor. Tem o mesmo significado? Aí ele diz assim: eu tenho amor a Cristo. Eu tenho amor pelo meu emprego. Ora, variou a questão de significantes. A esse processo, Lacan denomina de deslizamento, porque desliza do conceito de uma palavra, de um signo, o seu significante. Esse mecanismo remete um significante a outro, que pode ser comparada a uma carta enigmática ser decifrada, remetendo um termo a outro, até tornar claro a mensagem cifrada. Daí que existe uma comunicação na fala. E o Lacan foi muito assertivo quando ele diz: você pode ter certeza do que você falou, mas você não tem certeza do que o outro entendeu. Lacan fala do sintoma como o efeito do simbólico no real. É uma das imagens sobre as quais a experiência se apresenta e se reveste de três características. Aí está um sintoma neurótico, nesta imagem que vocês estão vendo. Maneira, como o paciente enuncia seu sofrimento. Os detalhes inesperados do seu relato. E, em particular, suas palavras ditas de improviso. Na teoria, formulada pelo analisando para compreender seu mal-estar,
pois não há sofrimento na análise, sem que a pessoa se pergunte por que está sofrendo. E ela não sabe por que ela está sofrendo. O sintoma é um acontecimento doloroso, por isso está neurótica. Sempre acompanhado de uma interpretação pelo paciente sobre as suas causas. A interpretação que o paciente faz das causas, mas ele faz as causas a seu favor e não a causa real. Analista como destinatário do sintoma do paciente. Quanto mais escuto a causa do meu sofrimento, mais aquele que me escuta torna-se o outro do meu sintoma. E que é Eu o não que o entendi, paciente, Antônio. é o que o paciente vai Desculpa, fazendo Antônio. quando nós estamos em análise. Qual é, Álvaro? Desculpa, amigo. Quanto mais escuta a causa do meu sofrimento, mais aquele que me escuta torna-se outro do meu sintoma. Eu quero entender melhor isso aqui, por favor. Sim. É quando o paciente ele está falando do sofrimento dele e aquele que o escuta, para ele, está fazendo parte do sintoma que ele está sofrendo. Ah, claro. Compreendeu? Entendo. Do outro Entendi. do meu Muito obrigado. sintoma. Obrigado, Antônio. Aí tem que fazer o rapport, né? Neutralidade, porque não podemos Obrigado. ter expressão nenhuma. Muito Nisso aí justo. Lacan não fala, é Freud. Aí na sublimação, o Freud explica esse mecanismo como a capacidade de pulsão sexual substituir um objeto sexual por um objeto não sexual e troca de objetivos não sexual, sem perder a forma notável da tal intensidade. Dessa forma, acentua a origem sexual de um conjunto de atividades e de realizações que parecem não ter relação com a vida sexual, mas tem, porque são pulsões da libido. É aquele que se dedica à arte obsessivamente, aquele que se dedica a uma ação social, aquele que faz parte de um clube, aquilo para ele é o mundo dele. São pulsões para desviar da sexualidade básica. Portanto, a libido que se catequiza em um outro objeto de prazer. Lacan insiste dizendo que o processo de sublimação é comandado por algo que envolve a dimensão psíquica da perda e da falta e responde à interiorização de coordenadas simbólicas. Enfatiza as articulações de Freud quanto à substituição do objeto e objetivo, deixou de ser sexual, tornando-se assim social. Com muita audácia ao dizer no seminário em pleno auditório: de momento, eu não beijo, eu vos falo. Eu posso muito bem ter exatamente a mesma satisfação que obteria se eu beijasse. Sujeito, temos usado em psicologia, na filosofia, em lógica, é o sujeito do conhecimento na filosofia, na psicologia e na lógica. Assim define o sujeito do direito, do conhecimento, da consciência, nas diversas dimensões. Mas Freud também empregou esse termo, quando criou a psicanálise, o termo sujeito com essa concepção em psicanálise, gente. Dizendo de outra forma, o sujeito em psicanálise é o sujeito do desejo que Freud descobriu no inconsciente, um efeito da dimensão do filho do homem na linguagem, distinto do indivíduo biológico, quanto do sujeito da compreensão, ao preço de uma perda, castração. Aí Lacan introduziu o termo sujeito, que já existia de Freud, né? Não criou nada novo, mas definido na literatura psicanalítica. A partir da concepção do sujeito no âmbito de sua teoria do significante, ou seja, da relação do sujeito com o significante, tal como a afirmativa de 1960 que ele diz: um significante é aquilo que representa o sujeito para outro significante.
Esse ele podia explicar. O sujeito pessoa se sujeita à cultura e atinge a ordem simbólica se ele vier a aceitar e reconhecer a castração. Por favor, amigo. Desculpa, Antônio. Mas sem superego. Então, o significante é aquilo que representa o sujeito para outro significante. Uhum. Cadê o Lacan? Ô, Lacan, responda aí para ele, por favor. Ah, bom. Então tá bom. Então tá bom. Essa aí realmente não. Já respondeu, muito obrigado. Tá claro, ficou claro. Ah, ele chegou aí, vamos perguntar para ele agora. Isso aí, grande, grande, grande. Obrigado. Sujeito suposto saber, SSS. Lacan fazia severas críticas à técnica analítica pelas interpretações sistemáticas na transferência, argumentando que, em lugar de resolver a neurose transferencial, com essa técnica aprofundava, porque o analista estaria colocando no centro do universo do analisando. A parte do exagero da afirmação, essa advertência é importante a fim de que não se estabeleça a crença entre analisando e analista de que este é um sujeito suposto saber. O analista jamais pode tomar uma postura realmente que ele é o doutor, que ele sabe tudo. Ao contrário, ele precisa se identificar com o seu analisando. Por isso precisa fazer rapport. E é o que a gente fala no nosso curso o tempo todo, baseado no que nós aprendemos com Freud. Ou seja, o analista, como o nome sugere, sabe tudo que o paciente ignora. Porque eles nos fazem pergunta, como eu contei para vocês aquele caso do jovem dentista que falou das pulsões sexuais dele, e aí virou para mim, doutor, será que eu sou gay? Como se eu tivesse a resposta pronta para ele. Por isso que eu brinco quando eu começo o curso, que vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta que eu vou responder. Qualquer tipo. E aí vocês fazem uma pergunta lá que não conheço, eu respondo, eu vou responder sim. Eu não sei. Aí com isso, a gente estabelece uma simbiose, a gente estabelece uma empatia. Porque estamos aprendendo juntos. Quando faz essa pergunta, olha, para onde eu, por que eu estou aqui, para onde vou? Quem eu sou? O próprio Freud diz assim, eu vou pesquisar no Google. Então, quando o analista com núcleo exagerado de narcisismo, cuidado com isso em todas as áreas, assume esse lugar, o papel do sujeito que possui todo o saber, o analista recém-formado, esse analista novo que está em formação, ele fica preocupado com isso, com medo de que faça uma pergunta, por mais que eu canso de dizer, não canso, por mais que eu tenha o prazer de dizer, para a gente ficar humilde e entender que nós não sabemos nada, e que podemos perfeitamente dar uma resposta, eu não sei, mas fica preocupado porque não soube dar uma resposta. E a resposta é simples, eu não sei. Quem sabe disso com você, não sou eu. Está feita a resposta. Se colocando no imaginário do paciente no lugar de quem conhece a verdade, nós não conhecemos a verdade dele. Abastecendo com seus conhecimentos, em lugar de deixá-lo revelar a sua verdade pela palavra. Então, se damos uma resposta dizendo é isso, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, nós não estamos deixando que ele resolva a sua verdade. E nós não sabemos qual é a verdade dele. Poderia ser dito de forma lacaniana. O analista, como pai do complexo de Édipo, pode crer e fazer seu paciente crer que ele é o falo, que ele tem o poder de tudo. Desconhecendo que haja uma lei, um outro, ao qual ambos, paciente e analista, devem se remeter. Na transferência,
O eminente e controvertido Lacan concebe a transferência da satisfação analítica de forma frontalmente diversa daquela que os demais analistas e escolas praticam no setting analítico. Partindo do princípio de que a fixação, orla a mãe, expressa o estádio do espelho, no qual o sujeito reconhece o seu ego no outro, ou seja, que a primeira noção de ego provém do outro, sim, porque até então ele era o outro, quando criança. Aí começa a formar o ego, quando começa a dominar, a aprender a comer com as próprias mãos, começa a falar, está formando o ego, começa a dar os primeiros passos, está formando o ego. Lacan acredita que a ênfase do analista na interpretação sistemática, ou as ênfases, nisso aí Lacan está muito certo, apenas reforça um vínculo de natureza diádica especular. Propõe que o analista rompa com a díade imaginária por meio da castração simbólica, como um recurso a fim de propiciar a transição do nível de triangularidade edípica, ou seja, neutralidade, que diz Freud. Lacan configura uma teoria simbólica da transferência. A psicanálise, segundo Lacan, consiste em um processo dialético. Sim, é verdade, é um dialético. Segundo ele, pelo qual o paciente traz a sua tese e o analista propõe a antítese, e daí surge uma síntese, insight, que levará às novas teses. Sim, é isso mesmo. A transferência só irá surgir quando, por alguma razão, esse processo dialético é inoperante. Lacan introduz a influência do desejo do analista no processo transferencial do paciente, recorrendo ao exemplo extraído do Banquete de Platão, onde 6 personagens expressam uma concepção diferente do amor. Novamente lembro, quando nós começamos as nossas aulas, a gente procura trabalhar muito isso, e trabalhamos isso durante todo o curso. Na primeira aula, o trabalho é falar sobre a felicidade, e na segunda aula, falar sobre o amor, do jeito como você entende, a fim de que, no desenvolvimento do curso, vai construindo novamente um entendimento desse verdadeiro significado, e que passa a ser um verdadeiro significado para você, não é o mesmo significado para todos em igualdade. O banquete, também conhecido como Simpósio de Platão, é um diálogo platônico escrito por volta de 300 a.C. e constitui basicamente de uma história de discurso sobre a natureza e as qualidades do amor, Eros, Deus do amor. O banquete é um dos 2 diálogos de Platão em que o tema principal é o amor. A interpretação de Léo Strauss e de Stanley Rosen destaca o aspecto tragicômico desse diálogo, que é, na verdade, a resposta de Platão às acusações da cidade contra a filosofia. Acusações que ele recebia. Amor ou amor platônico? A ligação amorosa entre 2 pessoas, onde não há qualquer tipo de interesse envolvido, sobretudo interesse sexual. Aquela que fica apaixonada por um outro, mas não declara o seu amor ao outro, o seu desejo ao outro. E nem sabe se o outro corresponde, que talvez corresponda, mas ele tem inibição. Esta definição, contudo, difere da concepção mesmo do amor ideal de Platão, que conceberam o amor como algo essencialmente puro e desprovido de paixões, ao passo que estas são essencialmente cegas, materiais, efêmeras e falsas. Sim, aí o Platão está falando de um amor real. O amor no ideal platônico não se fundamenta no interesse, mesmo sexual, mas na virtude que possibilita sempre uma nova chance de recomeçar. Lacan estuda medicina sem entusiasmo,
começa a se interessar pela literatura, filosofia, surrealismo. Em 1926, ele publica seu primeiro artigo de neuropsiquiatria, referente ao olhar. Lacan torna-se interno no Hospital Sainte-Anne, em 1927, na Clínica das Doenças Mentais e do Encéfalo, sob a direção do professor Henri-Claude Charcot, seguidor das ideias de Freud, apesar de propor uma latinização da psicanálise. Nessa mesma época, assiste às aulas do professor George Dumas, adversário ferrenho da psicanálise, que com discurso carismático atraía inúmeros estudantes da filosofia e da psiquiatria. O que é perfeitamente natural entre o ser humano. As contestações, discursos opostos e assim por diante. É o narcisismo no meio da população. No seu trabalho de monografia, o Lacan consagra o caso de Marguerite Fontaine, que tentou assassinar a atriz Huguet em 1931. Esse trabalho, intitulado Le Casament, serviu de ponto de ancoragem de seu doutorado sobre a psicose paranoica. Aí, então, ele obteve o diploma de médico legista. Interessante. A gente tem que fazer uma relação. Por que o médico legista, quando ele falou sobre psicose paranoica? Eu tenho que aprender para entender isso. Ele defendeu sua tese de doutoramento em 1932, com o título Da psicose paranoica em suas relações com a personalidade. Propondo um novo enfoque da doença mental, diverso do que estava postulado nos anais da psiquiatria da época, e com isso ele foi nomeado chefe de clínica no ano seguinte. Lacan fez análise didática durante 6 anos e meio com Rudolf Leinstein. Teve um desentendimento com seu analista, até aí, né? Não era fácil, não. O que provocou um grande mal-estar entre os dois, fracassando a análise. Em alguma ocasião, manifestou que Leinstein não era suficientemente inteligente para analisá-lo. Personalidade bem narcísica do Lacan, né? Sem humildade. Por outro lado, tampouco, Leinstein se privou de comentar entre seus chegados que o Lacan era inanalisável. Como é uma das questões que ele coloca na psicanálise, segundo Freud, que é inanalisável? Os psicóticos, né? Mas o Lacan obteve a sua titulação em 1938, graças à intervenção de Eduardo Pichon, que reconhecia seu gênio e queria fazer dele o herdeiro de uma tradição francesa, apesar do seu hegelianismo. Porém, Lacan nunca obedeceria a essa injunção. Devido às divergências quanto à formação de analistas na Sociedade Psicanalítica de Paris, na época, Lacan, Daniel Lagache, François Dolto e 40 outros analistas se demitiram e assim eles criaram a Sociedade Francesa de Psicanálise. O que é perfeitamente normal na evolução de psicanálise, ou de qualquer outra atividade. Se cria as concorrências, né? Este grupo, no mês seguinte, foi comunicado da sua exclusão do Instituto de Paris, em 1953.
10 anos após, a IPA admite a filiação do SFP como grupo de estudos, exigindo como condição prévia a demissão de Lacan da lista de analista de datas. Imposição que é aceita pela maioria dos membros da sociedade, tendo sido Lacan obrigado a parar com os seminários que fazia em Santana. Imagina quanta coisa. Né? No ano de 1964, Lacan funda a escola. Aliás, no ano de 1964 não foi Lacan. Foi fundada a Escola Freudiana de Paris, da qual participa Françoise Dout, Molde e Octavio Manoni, Mustafa, Sérgio Leclerc, entre outros, cujo objetivo era maior com o rigor dos fundamentos e menos com a oposição do IPA, ou seja, da Associação Internacional de Psicanálise. Lacan fez várias conferências na Itália, na Universidade de Roma, no Instituto Francês de Nápoles e Milão. Participou de vários congressos, promoveu o congresso na IFP em Roma, participou de um simpósio sobre estruturalismo na Universidade de Baltimore, nos Estados Unidos, presidiu o primeiro encontro internacional da Fundação do Campo Freudiano em Caracas, na Venezuela. Que interessante, né? Primeiro encontro internacional da Fundação do Campo Freudiano, em Caracas. Ele foi uma dissidência de Freud, muito interessante, que trouxe algumas coisas novas, bastante interessante. E é sempre bom quando há uma estimulação de algum conceito, porque isso provoca o entendimento e provoca a evolução. Na IFP, Lacan propõe uma inovação para a obtenção do título de data, o passe, uma avaliação por um júri presidido por ele. Não era nada narcísico, né? Do percurso, relato, da análise pessoal a 2 interlocutores que repassam para o júri. Nesse mesmo ano, Lacan funda a Escola da Causa Freudiana. Olha que coisa! Em outubro, contestada por Miller. Segundo ele, seria uma adoção de que Lacan desejava como escola de seus alunos. E com isso fomentou políticas, polêmicas, provocou cisões internas, evasões e até o suicídio de Juliette Labin, ou Laban. Essa jovem analista, depois de ter falhado na prova do passe, ela se matou, causando grande polêmica sobre a validade do procedimento. Esse fato teria provocado uma crise institucional e a dissolução do FP em 1980. Então, a gente vê quantas falhas nesse desenvolvimento psicanalítico, né? Lacan retorna a Freud. Formulou uma teoria profunda e complexa. Mas, pelo que procurei mostrar para vocês, toda essa complexidade que ele criou, ele está falando das bases freudianas, de uma outra maneira que ele mostra. Sob a égide de retorno a Freud, redefiniu, sob a perspectiva do estruturalismo e da linguística, lá de Saussure, todas as categorias psicanalíticas conhecidas ao mesmo tempo, em que criaram muitas outras. Internado na clínica de Hartwig de Neulin, depois de passar um fim de semana sozinho em agosto, atingido por distúrbios cerebrais e por uma afasia parcial, Lacan morre em 9 de setembro de 1981, depois da ablação de um tumor maligno do cólon. Foi enterrado com uma descrição que não permitiu que muitos dos seus alunos mais próximos rendessem a ele a homenagem que deviam. Lacan repensou o sistema freudiano de pensar a psicanálise e criou uma escola psicanalítica. Ele foi, sem dúvida, um reformador, um maître à pensar, um criador genial e um transgressor. Foi venerado e amado, mas também repudiado e odiado. Tendo dotado a doutrina psicanalítica de uma concepção
pós-saussuriana do inconsciente, além de uma teoria cartesiana do sujeito que, certa feita, deixou de escapar de forma espirituosa. Disse assim Lacan: fui eu que inventei o inconsciente. Quando os estudos de Ferdinand de Saussure e de Roman Jacobson, que Lacan se inspirou para criar a teoria de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, atribuindo ao significante uma posição de predominância sobre o significado. Que coisa, né, gente? Procura dar um status científico à psicanálise, utilizando recursos de matemática e da lógica, da teoria dos conjuntos da topologia. Seguindo o ideal de transmissão próprio à ciência, ele propôs matemas, em grego, o que se ensina, tanto para os conceitos freudianos quanto para os que ele foi produzindo ao longo de seu ensino. Grandioso, sujeito barrado, sujeito borromeu, objeto, não borromeu, compondo assim uma álgebra lacaniana. Por outro lado, sempre acentuou a especificidade e a independência do saber psicanalítico. Em relação à magia, à religião, à ciência, na medida em que esta rejeita a verdade do sujeito do inconsciente. O leitor de Lacan encontra-se de um grande e verdadeiro desafio para assimilar e compreender os enfoques dados por esse autor em suas construções teóricas, que dirá nós, então, que somos freudianos. Ele representa um discurso resultante da interação entre o enfoque psicanalítico e o filosófico. Porém, ele vai mais longe, sendo de uma originalidade notável. Ao escrever em termos psicanalíticos, filosóficos, antropológicos e linguísticos, apresentando uma reflexão sobre o sujeito, talvez uma das temáticas principais, orientando-se em todas as direções. Minha mente vai explodir. A dos nossos alunos também. Próxima aula, 7 e 8 de março, psicanálise genética e neuropsicanálise. Nota 10 aos participantes desse módulo. Os que não participaram do módulo receberam a apostila, então devem fazer um trabalho sobre de 3 a 5 páginas sobre o entendimento que você teve de Lacan. Se conseguir, né? Muito obrigado, uma ótima noite a todos. Vou interromper aqui o compartilhamento. Dúvidas e perguntas? Pode fazer. Eu sempre tenho resposta. Bom, exato. Não, eu tenho como se fosse uma frase de Sócrates. E diz assim: a verdade provém do dissenso e não do consenso. É o que eu posso dizer para hoje. Matou, cara. Muito bem, parabéns. Eu vou tirar os slides, tá? E nós Certo. podemos conversar alguns minutinhos mais, tá bom? Eu vou só Perfeito. encerrar aqui para a gravação e eu te envio o novo link.